hidrocarbonetos, né? Na aula passada nós falamos dos alcanos. Agora nós vamos falar dos alcenos, alcinos e alcadienos. Então nós temos os hidrocarbonetos de cadeia aberta, cadeia fechada não aromáticas e as cadeias fechadas aromáticas. Já falamos dos alcanos e agora vamos falar de alceno, alcinos e alcadienos. E no futuro a gente vai falando de todas as divisões do hidrocarboneto. Então, o objetivo dessa nossa aula agora é falar dos alcenos, alcinos e alcadienos. Alcenos. Se a gente pegar já o pé da palavra, nós vamos ter aí aquele infixo "en". Tá? Então eu tenho aqui o "en", e esse "en" indica que é uma ligação dupla. Então os alcenos são hidrocarbonetos que possuem uma dupla entre os carbonos. Esses hidrocarbonetos que contêm o menor número do máximo de átomos de hidrogênio são chamados de hidrocarbonetos insaturados, sendo que a dupla ligação é chamada de insaturação. Então eu tenho aqui, ó, em todo ele eu vou ter uma ligação dupla, e essa ligação dupla, quando o composto só tem carbono e hidrogênio, então caracteriza um alceno. Os alcenos são raros de se encontrar na natureza, sendo mais reativos do que os alcanos por causa da presença da ligação dupla. Essa ligação dupla nós vamos ter dois tipos de ligação na ligação dupla. Eu tenho uma ligação que é chamada sigma e eu tenho uma outra ligação que é chamada pi, que eu acabei botando o símbolo errado aqui, botei com o mi. A ligação pi ela é mais fácil de ser quebrada, por isso os alcenos reagem mais rapidamente. A nomenclatura dos alcenos. Nós vamos ter que, para nomear os alcenos, é necessário numerar os átomos para indicar onde está a insaturação. Então o número deve ser colocado antes do infixo. Então eu tenho o prefixo, que indica a quantidade de carbonos. Vou ter que colocar o número da ligação, ou seja, entre que carbonos está a ligação. Lembrando um detalhe, se essa ligação dupla ela está entre dois carbonos quaisquer, quando você numerar, você vai ter que um carbono recebe um número e o outro carbono vai ser um número maior. Então, como base geral da nomenclatura da química orgânica, você trabalha sempre com um número menor, seguido do prefixo "en" e do sufixo "o", lembrando que o "o" indica um hidrocarboneto. Então eu tenho aqui, ó, nesse caso eu tenho 4 carbonos, vai ser but. A ligação dupla está localizada entre esses dois carbonos, que agora, quando eu for numerar, tem que numerar sempre para que a dupla tenha o menor valor. Então vou começar desse carbono aqui, 1, 2, 3, 4. Então, se a dupla está entre o carbono 1 e 2, eu vou pegar sempre o menor, então vai ficar 1, En, que indica dupla, O, que indica hidrocarboneto. Então, o nome desse composto é but-1-eno. Nesse outro caso, a dupla ligação está bem no meio. Então, para numerar os carbonos aqui, tanto faz ser da esquerda para a direita, como da direita para a esquerda. Observe, se eu começo desse carbono aqui, vai ficar 1, 2, 3. A dupla ficaria entre o 2 e o 3. Se eu começo desse outro lado, vai ficar 1, 2, 3. A dupla permanece entre 2 e 3. Se está entre 2 e 3, eu pego sempre o menor valor, que vai ser o 2. Então, como é o nome desse composto? But-2-eno. E quando eu tenho um alceno ramificado? Para nomear um alceno ramificado,
é preciso considerar como cadeia principal aquela que contém a maior sequência e que inclui a insaturação, ou seja, a maior sequência de carbonos, mas que tenha a dupla ligação dentro dela. A numeração deve iniciar pela extremidade mais próxima da dupla ligação. Lembre-se que na aula passada nós falamos dos alcanos ramificados e a numeração tinha que obedecer o radical. Já agora, a numeração tem que obedecer à dupla ligação e não ao radical. Agora, se você tiver uma situação em que a dupla ligação tanto faz ser numerada da esquerda para a direita como da direita para a esquerda, então a próxima preferência vai ser o radical, ok? Então eu tenho aqui a maior sequência de carbono seria essa aqui circulada por esse retângulo verde, que vai ser numerado da esquerda para a direita porque a dupla ligação está mais próximo dessa extremidade. Tá? Eu tenho fora da cadeia principal um radical. Esse radical só tem um carbono, então é o metil. E vai ficar então que no carbono 6 da cadeia principal está ligado o metil, 6-metil. A cadeia principal tem 8 carbonos, então o prefixo é oct. Entre os carbonos 3 e 4 eu tenho a dupla ligação, eu pego sempre o menor, 3-eno. Então vai ficar 6-metil-oct-3-eno. Esse é o nome oficial, nome IUPAC desse composto. Os principais alcenos. Nós vamos ter o eteno, que também é chamado de etileno, que é bastante utilizado para amadurecer frutas, principalmente banana, né? Que são colhidas verdes e permanecem na presença dessa substância, que a gente chama comumente no mercado de carbureto. Então o carbureto nada mais é do que o eteno, essa estrutura aqui, tá certo? Então essa estrutura ela fornece calor e necessário para transformar, por exemplo, as bananas verdes em bananas maduras. Temos o polietileno e o polipropileno, que são tipos de plásticos, né? Alguns alcenos, como o etileno e o propileno, sofrem uma reação chamada de polimerização, que é a união de várias unidades desses alcenos, formando um polímero, que é o polietileno e o polipropileno, muito utilizado no cotidiano em sacolas plásticas e embalagens plásticas. Então, eu tenho o polietileno e o polipropileno. Tá? Polietileno, PE, né? Então aqui seria o saco plástico, enquanto que esses vasilhamezinhos aqui, esses frascos seriam de polipropileno. Agora vamos falar dos alcadienos. Os alcadienos, vamos lá, ao pé da letra, eu tenho aqui no meio, ó, di-en. Se é di-en, significa que nós vamos ter duas duplas. Então esses hidrocarbonetos insaturados apresentam duas duplas entre os carbonos e semelhantes aos alcenos, né? Os alcadienos são constituintes da borracha sintética, que é utilizada, por exemplo, nos pneus de automóveis. Como é que nós vamos dar nome aos alcadienos? Nós vamos pegar o prefixo, o número das ligações, só que agora são duas ligações, então nós vamos ter dois números. O infixo, que no caso, se são duas duplas, vai ser di-en, e o sufixo, que no caso é um hidrocarboneto, então é O. Essas duas estruturas representam exatamente o mesmo composto. Observe que aqui eu tenho esse carbono ligado a dois hidrogênios com uma dupla para outro carbono, simples, dupla, e aí eu tenho aqui, ó, dupla, simples, dupla. Então, quando você representa uma cadeia
Dessa forma, você representa então as ligações. Cada tracinho desse é uma ligação. No caso, então, aqui é uma ligação simples, aliás, dupla. Essa é simples e essa é dupla. Na interseção entre os segmentos, você tem carbono e a quantidade de hidrogênio necessária. Então eu tenho, nas extremidades aqui, eu tenho um carbono, só que aqui eu já tenho duas ligações. Todo carbono é tetravalente, ele precisa de 4, então ele vai se ligar aos hidrogênios. Então a forma de representar as cadeias pode ser dessa forma, e que eu tenho intrinsecamente ligado aqui os carbonos e os respectivos hidrogênios. Então, esse carbono tem 2 hidrogênios, esse daqui vai ter quantos? Observe, ele já tem 3 ligações, ó, tem dupla e simples. Portanto, ele só vai precisar de um hidrogênio. Então, existe um hidrogênio aqui, como está representado aqui, certo? Então, isso é uma outra forma da gente representar as estruturas orgânicas. Primeira coisa, escolher a cadeia principal, seria então essa sequência. Depois, dá o nome da cadeia principal e vai ficar. Observe, como são 4 carbonos, é but. A primeira ligação dupla está entre o 1 e o 2, eu escolho o menor, é 1. E a segunda dupla está entre o 3 e o 4, eu escolho o menor, 3. Então vai ficar but 1, 3, de 2, en, dupla, 2 dupla, e o O, que indica o sufixo para um hidrocarboneto. E os alcadienos têm uma fórmula geral CnH2n-2, né? Então, se tem 4, vai ficar C4, H, 2 vezes 4, 8, menos 2, 6. Então, C4H6. Se a gente contar aqui, eu tenho 4 carbonos e tenho 6 hidrogênios. Então, isso é o que indica a fórmula geral. Aí temos aqui outros exemplos, né? Onde eu tenho aqui o propa-1,2-dieno, o buta-1,2-dieno, o hexa-1,4-dieno. Mas o mais importante é essa classificação dos alcadienos. A posição das duplas vai interferir. Por exemplo, nós vamos chamar de alcadieno condensados quando as duplas estão em carbonos seguidos. Por exemplo, 1,2 significa que eu tenho uma dupla entre 1 e o 2 e uma outra dupla entre o 2 e o 3. Então essas duplas elas estão juntas em um mesmo carbono, no caso o carbono 2. Então ele é chamado de alcadieno condensado. Conjugado é quando ele salta um carbono. Então ele vai ter uma dupla entre o 1 e o 2, salta um, e uma dupla entre o 3 e o 4. E isolado quando ele salta mais de um carbono. Então aqui ele vai ter penta-1,4-dieno. Então vai ter uma dupla entre o 1 e o 2, salta o 2 e 3, o 3 e 4, e vai ter outra dupla entre o 4 e o 5. Então estão bem afastados. Então essas duplas estão isoladas, ok? E quando eles são ramificados, a nomenclatura vai ser da mesma forma dos alcenos. Eu escolho a cadeia principal. O que fica fora da cadeia principal são as ramificações. Vou numerar de forma que os carbonos da dupla passem a ter os menores valores. Então, nesse caso, eu vou numerar aqui da direita para a esquerda. E como é que vai ficar o nome? Perdão, aqui está errado, ó. Aqui no carbono 3 tem o radical metil, aqui seria 3-metil. No carbono 3 tem o metil, but, porque a cadeia principal tem 4 carbonos, 1,2-dieno. Observe aqui, ó, 1,2-dieno. Então as duplas estão em sequência, no mesmo carbono. Então isso daqui representa
um alcadieno condensado, ok? Alcinos ou acetilenos. Alcino, vamos lá novamente ao pé da letra. Eu tenho bem aqui no meio o infixo in. O que isso significa? Ligação tripla. Então, os alcinos são hidrocarbonetos que possuem ligações triplas entre os carbonos, e nós vamos ter como fórmula geral CnH2n-2. Tá? E aqui eu tenho um exemplo entre esses dois carbonos, então eu tenho uma ligação tripla. O acetileno, né, que é o alcino mais conhecido, ele constitui a chama obtida nos maçaricos, que pode atingir uma temperatura de 2.800 graus Celsius. E como é que nós vamos dar nomes aos alcinos? O prefixo, que indica o número de carbonos, o número das ligações, no caso da ligação tripla, o infixo, que indica o tipo de ligação, que se é tripla é in, e o sufixo, que indica a função, que se é um hidrocarboneto vai ser sempre O. Então eu tenho aqui esse composto. Qual é a primeira coisa que a gente faz? Escolher a cadeia principal, não tem o que fazer, essa sequência mesmo. Depois eu vou numerar esses carbonos de forma que a tripla ligação obtenha o menor valor. Então aqui vai ser da esquerda para a direita mesmo. E nós vamos ter que a cadeia principal tem 5 carbonos, então é pente. Entre o 2 e o 3 eu escolho o 2, que é o menor. E a ligação tripla é in, e como tem carbono e hidrogênio é O. Então o nome dessa estrutura aqui seria pente 2-ino. E quando eu tenho um alcino ramificado, a ideia é a mesma. A cadeia principal ela deve conter a tripla ligação. Então nesse caso, o que vai acontecer aqui? Observe um detalhe interessante. Cadeia principal é a sequência com maior número de carbonos. Então, se eu pegar essa sequência aqui, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas se eu pegar essa bem aqui de baixo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Também tem 6 carbonos. Mas, por regra, a tripla ligação ela tem que fazer parte da cadeia principal. Então, qual vai ser a cadeia principal? A que contém a tripla, tá certo? Aí, tudo que fica fora da tripla ligação são os radicais ou ramificações, que quando tem um carbono é o metil, quando tem 2 carbonos é o etil. Como é que eu faço agora? Vou numerar os carbonos da cadeia principal de modo que a tripla ligação tenha um menor valor. Então, nesse caso, eu vou numerar da esquerda para a direita. E como é que vai ficar o nome? Bom, agora observe que apareceram aqui 2 ramificações, tá certo? Lembra que eu falei que a gente precisa ter em mente que eu vou pegar sempre o menor número e que isso tenha que acontecer em ordem alfabética? Então, como eu tenho 2 ramificações, eu vou ter que na nomenclatura especificar essas ramificações. E quem vem primeiro? É o metil, porque só tem um carbono, e depois o etil, que tem 2. Ou primeiro o etil, que começa com a letra E, e depois o metil, que começa com a letra M. A preferência é pela ordem alfabética. Então, nós vamos ter que no carbono 3 eu tenho um radical chamado etil. No carbono 4 eu tenho um radical chamado metil. A cadeia principal tem 6 carbonos. A tripla ligação está entre o 1 e o 2. Eu prefiro, né? Pego sempre o menor e vai ter o infixo in, porque é tripla, e o sufixo O, porque é um hidrocarboneto. Então o nome desse composto vai ser 3 etil, 4 metil, X1 ino.
Ok, galera? Então valeu aí, um abraço para vocês.